Já o Cruzeiro reabriu conversas com o Valentim Gomes. Falo também sobre os atletas que já não podem mais mudar de clube no Campeonato Brasileiro, tem as últimas no mercado, tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar contando sobre quem ainda pode e quem não pode mais se mudar de clube no Brasileirão, e a regra é clara. Aquele jogador que já tem 7 ou mais partidas fica impedido de atuar por um outro clube. E essa regra é super importante porque praticamente descarta negócios que vinham sendo debatidos. Você quer um exemplo? Juninho Capixaba, lateral esquerdo que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele foi alvo de 3 propostas do Palmeiras, também esteve nos planos do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Flamengo. Juninho Capixaba já tem 8 jogos e aí fica inviável imaginar que um clube vá contratá-lo nesse ano sem poder utilizar o jogador daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Matheus Fernandes, também do Red Bull Bragantino, é o exemplo contrário. 5 partidas disputadas, ele ainda pode atuar mais uma vez antes de ficar impedido de jogar por um outro clube. E o Matheus Fernandes não esteve em campo no empate em 1-1 do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, acabou ficando na condição de reserva. Quero citar agora outros atletas que já não podem mais jogar por um rival por terem estourado o limite de partidas, beleza? Everton Cebolinha do Flamengo, 8 jogos. Lucas Ferreira do São Paulo, que interessa ao Cruzeiro, 8 jogos. Luiz Araújo e Michael, ambos do Flamengo, 7 partidas para cada um. Esses caras já não podem defender outros clubes no Campeonato Nacional, o que torna o negócio praticamente inviável. Acho que a única exceção seria do Lucas Ferreira, que poderia ser comprado junto ao Cruzeiro, junto ao São Paulo pelo Cruzeiro, diante de um pagamento da multa de 40 milhões de reais. O Cruzeiro poderia abrir mão de ter esse atleta no Campeonato Nacional, mas para imaginar que ele vá se destacar num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre atletas que têm sido especulados e que ainda podem se mudar de clube. Bryan Palacios e Fausto Vera. O Bryan com 1 jogo e o Fausto Vera com 6 são atletas que ainda podem deixar o Galo. Matheus Gonçalves, que pertence ao Flamengo e é alvo do Cruzeiro e do Santos, tem só 2 partidas. Arboleda, que já esteve na mira do Grêmio, 3 jogos. Payet do Vasco, contrato com o Cruz Maltino se encerra na metade do ano, ele tem 4 partidas. Assim como o William, lateral direito que não faz parte dos planos do Cruzeiro. Raposa que pretende usar o William e o Wallace como moedas de troca. O William tem 4 partidas, o Wallace 5 jogos. Hora de falar sobre o Cruzeiro que reabriu conversas com Valentim Gomes, o zagueiro argentino de 21 anos de idade que pertence ao Vélez e quase se transferiu para a Raposa no início da temporada. O negócio caiu na última hora porque o Vélez fez novas exigências depois de um acordo verbal por um pagamento de 11 milhões de dólares. Pois bem, na Argentina surgiu a informação de que o Cruzeiro procurou o Valentim Gomes e também seus representantes para saber se existia alguma chance de retomada de tratativas, e a resposta foi positiva. O Valentim segue disposto a sair do Vélez e gostaria de jogar no Cruzeiro, embora seu empresário esteja na Europa conversando com outros 2 clubes europeus cujos nomes não foram revelados. É bom dizer que, em caso de avanço nas negociações, e o Vélez ainda nem foi procurado, dá para descartar por completo qualquer chance de negociação na base dos mesmos 11 milhões de dólares de tempos atrás. Isso porque, desde então, Valentim Gomes já foi negociado, por exemplo, com um clube italiano e foi reprovado nos exames médicos por conta de um problema no menisco, que vem desde 2021, quando ele passou por cirurgia. Diante desse cenário, o clube que contratar o Valentim Gomes sabe que há restrições médicas e, por isso, pode e deve exigir um pagamento menor de grana. Para completar sobre o Cruzeiro, alguns números bem positivos depois do 4-0 contra o Sport na Ilha do Retiro, em Recife, resultado que manteve o Cruzeiro bem perto dos líderes na 4ª colocação. O Cruzeiro tem os mesmos 16 pontos após 8 rodadas da campanha do Bicampeonato Brasileiro de 2014. Raposa também alcançou sua maior sequência invicta na temporada, são 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. E aí, só para completar, nenhum dos 5 atletas pendurados recebeu cartão amarelo, ou seja, Cássio, Vidalba, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge estarão à disposição para o clássico contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, informação importante. Quanto o Pedrinho BH gastou para comprar a SAF do Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno? Na oportunidade, coisa de 1 ano atrás, muita gente cravou que o investimento chegou a 600 milhões de reais. E eu cansei de dizer para vocês que essas cifras não batiam. Até porque uma pessoa próxima ao Ronaldo sempre me falou que esse número era irreal. Agora,
posso cravar que a negociação foi concretizada por 350 milhões de reais. Uma pessoa da associação do Cruzeiro, ou seja, alguém que faz parte daquele núcleo dos 10% das ações que seguem vinculadas ao clube, me assegurou que o negócio foi fechado em 350 milhões, sendo 80 milhões de reais à vista e outros 270 milhões de reais parcelados. Quero começar falando sobre o pagamento à vista. Nesses 80 milhões de reais está incluída uma propriedade que era do Pedro Lourenço, que Ronaldo gostava, e ambos combinaram que, além de uma grana em dinheiro, houve também um repasse dessa propriedade. Em relação aos 270 milhões de reais, esse valor será parcelado ao longo de 11 anos, e a primeira das parcelas já foi depositada nos últimos dias, depois de completar um ano da venda da SAF do clube. Só para completar, é importante lembrar também que enquanto o Ronaldo ainda era dono do Cruzeiro, Pedrinho BH chegou a aportar 100 milhões de reais, que foram utilizados para uma série de melhorias de infraestrutura, até por isso ele havia garantido na época 20% das ações do Cruzeiro. Então dá para dizer que esses 350 milhões investidos agora garantiram outros 70%. Hoje o Pedrinho é dono de 90% e os outros 10% pertencem à associação.